Ela só tem um olho. Olha! Quem? Tá falando. Percy Jackson foi minha segunda leitura depois de Harry Potter e foi quando eu me dei conta que existe muitas outras histórias incríveis que eu não conhecia por não ter virado filme. Então Percy Jackson também tem os créditos por ter me tornado uma leitora, por me fazer querer procurar e conhecer novas histórias. E a segunda temporada da série de Percy Jackson está quase aí, então esse é o momento de tirarmos as nossas camisetas laranjas, os nossos uniformes de dentro do armário. E assim como qualquer fã dos livros, eu também fiquei muito decepcionada com aqueles filmes. Também foi a primeira adaptação que eu li primeiro os livros para depois assistir o filme. Então, nos cinemas, eu já estava vendo todo aquele desastre acontecer. Sempre que acontecia alguma cena, eu falava, no livro não é assim, no livro acontece assim, assim, assado. E quando eu assisti a primeira temporada, a minha reação não foi muito diferente. Infelizmente, não foi uma série que me conquistou, que me fez ficar imersa naquele universo, que me fez ficar esperando a próxima semana pra assistir o próximo episódio. Foi uma série que eu achei que parece que o livro está ali, só que sem magia. Eu sei que eu não sou a única que criticou a primeira temporada, mas o bom é que parece que a produção deu ouvidos às críticas e eles deram uma melhorada nessa segunda temporada. Eu demorei para assistir esse último trailer porque eu estava me preparando mentalmente ainda para essa nova temporada, mas esse vídeo ele não vai ser uma análise do trailer e sim dar um contexto sobre o que vai ser essa segunda temporada, só que sem grandes spoilers. Mas antes, olá, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Já pega aí a sua camiseta laranja, porque senão você não vai poder entrar nesse acampamento. Não, 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 não. Já aproveita e curta esse vídeo para me ajudar a fazer ele chegar aos fãs de Percy Jackson. Eu irei fazer uma cobertura dos episódios semanalmente, então se inscreva no canal para não perder. E eu acho que esses são os recados e agora bora pro vídeo. Nesse universo, os monstros eles vivem com a gente. Não podemos vê-los porque eles estão escondidos pela névoa, mas eles estão por aí. E os semideuses que também vivem aqui com a gente, eles exalam um cheirinho diferente, um cheiro de semideus. E os filhos dos três grandes deuses, que são os filhos de Zeus, os filhos de Hades e os filhos de Poseidon, eles exalam um cheiro mais forte, eles são mais procurados por esses monstros e, consequentemente, acabam tendo um fim bem trágico. Então, esses três grandes deuses fizeram uma reunião e fizeram um pacto de não ter mais filhos comortais para proteger esses filhos hipotéticos. E porque uma profecia disse que o filho de um dos três grandes deuses seria o motivo da destruição ou da salvação do Olimpo. Era um tratado bem simples, não se envolva com humanos. Mas Zeus quebrou o trato e ele teve uma filha chamada Thalia. E ela era essa criança proibida e vivia fugindo dos monstros. Ela é mencionada brevemente lá na primeira temporada, quando a Annabeth está contando como ela chegou no acampamento. E quando estavam a caminho do acampamento, a Thalia, o Luke e a Annabeth estavam sendo perseguidos por alguns monstros e eles acabaram sendo enganados por Ciclopes, que atrasou a chegada deles até o acampamento. E por conta desse atraso, mais monstros se aproximaram, então a Thalia ela resolveu distrair esses monstros para dar tempo da Annabeth e do Luke chegarem até o acampamento em segurança. A Annabeth e o Luke conseguiram chegar até o acampamento, só que a Thalia ela acabou se sacrificando para proteger os dois. E em um único e último ato para proteger e preservar a alma da sua filha, Zeus a transformou em um pinheiro. Sim, ele transformou a sua filha em uma árvore que criou uma barreira mágica protegendo o acampamento. Então apenas o semideus conseguia ultrapassar essa barreira, os humanos não conseguiam nem ver o acampamento, eles viam apenas uma floresta e os monstros eles não conseguiam entrar. Mas acontece que o Luke ele envenenou o pinheiro da Thalia e ele está morrendo, a barreira está se desfazendo. E isso não é spoiler, tá? Porque mostra no trailer. Então a Annabeth dá a ideia de encontrar o Velocino de Ouro, que é um artefato mágico que tem habilidades de cura poderosa. E ela acredita que esse Velocino pode salvar a árvore. Então eles dão essa ideia para o novo diretor do acampamento, que gosta da ideia, acha que o Velocino pode ajudar, só que não dá essa missão para o Percy e para a Annabeth. Ele dá a missão de encontrar o Velocino para a Clarice. E a Clarice ela é a rival ali do Percy no acampamento.
Então a Clarice ela é encaminhada para essa missão de encontrar o Velocino que está no mar de monstros. E todo meio-sangue está ali sedento por uma missão. E como essa missão não foi dada para a Annabeth e para o Luke, eles decidiram fugir do acampamento e fazer essa missão mesmo assim. E também aproveitar para procurar pelo Grover, que está desaparecido. O Percy ele tem tido alguns sonhos, umas visões estranhas do Grover pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Então eles vão unir essas duas missões em uma só. Basicamente, essa é a premissa de Um Mar de Monstros, e diferente lá da primeira temporada, que é O Ladrão de Raios, que se passa a maior parte do tempo aqui no nosso mundo, então a missão deles acontece ali nos Estados Unidos, então a gente vê ambientes reais. Nessa temporada é um ambiente mais fantástico, porque eles estão no Mar de Monstros, então tem novas criaturas, tem novos artefatos mágicos. Então a Clarice ela ganha um navio fantasma do seu pai, que é o Ares, o deus da guerra. Então ela ganha ali uma tropa de soldados fantasmas para ajudá-la nessa missão. E é uma das coisas que eu estou muito curiosa para ver nessa temporada, que é o navio da Clarice junto com esses soldados aí. Também iremos ver as Irmãs Cinzentas, que são essas 3 taxistas que transportam semideuses pela região dos 3 estados e compartilham um único olho. Teremos o Ciclope fixo nessa temporada, que é o Tyson, meio-irmão do Percy Jackson. O Tyson, ele é filho de Poseidon e de um espírito da natureza, e pelo que eu me lembro, ele tem uma história bem triste. E a inclusão dele nessa temporada também é bem triste, porque apesar do seu tamanho, apesar dele aparentar ser mais velho, ele é bem inocente. A Annabeth no início trata ele bem mal, porque ela tem esse preconceito com os Ciclopes, porque ela também culpa eles pela morte da Thalia. Enfim, o Tyson dá vontade de guardar ele no potinho assim. Também vamos ver a flauta do Grover, que é um instrumento mágico que ele usa para controlar a natureza, então ele pode fazer gramas e flores e árvores nascerem em qualquer lugar. Ele também pode se comunicar com os animais e monstros, usar como rastreador, invocar ajuda, enfim, tem 1001 utilidades. E iremos conhecer o Blackjack, que é um cavalo com asas preto, muito bonito, e ele vai ser o principal meio de transporte do Percy a partir dessa temporada. Com 15 anos, tudo que eu mais queria era um Blackjack. Aí vem as perguntas, será que eles irão conseguir recuperar esse Velocino de ouro? Se sim, ele tem o poder de curar o pinheiro da Thalia? Enquanto o Grover, será que eles irão conseguir salvá-lo? E é exatamente tudo isso que vamos acompanhar nessa segunda temporada. Me conta se vocês acompanharam a primeira temporada de Percy Jackson, se vocês gostaram dela, quais eram as suas principais críticas e o que vocês esperam que eles melhorem aqui na segunda temporada. Espero vocês nos próximos vídeos e é claro que me acompanhem nessa cobertura semanal que eu irei fazer da segunda temporada de Percy Jackson. Eu vou ficando por aqui, um beijo, tchau!